Olá, aqui é a Solange Mata Machado, mais uma vez com vocês, e hoje o tema é muito atual. Eu quero trazer para vocês algumas reflexões sobre: será que o robô irá substituir o homem? Porque é isso que as notícias mais recentes de especialistas em todo o mundo estão falando. Não sei se vocês acompanharam, mas nesses últimos 10 dias houve um manifesto das grandes lideranças no mundo, como o Yuval Harari, o Elon Musk, grandes empresários, muito preocupados com o avanço acelerado da inteligência artificial versus a capacidade do ser humano de se adaptar. E eu quero fazer algumas reflexões para vocês. Não sei se todo mundo teve a capacidade de ler, mas por volta de 2017, 18, o Thomas Friedman, jornalista americano, o mesmo que escreveu O Mundo é Plano na virada do século XXI, ele escreveu um livro chamado Muito Obrigado por Estar Atrasado, porque, segundo ele, todas as vezes que ele, em Washington, marcava uma reunião e as pessoas se atrasavam, ele tinha tempo de fazer reflexões, principalmente escrevendo em guardanapos, e essas reflexões geraram esse último livro que fala que as máquinas e a tecnologia têm um avanço exponencial. Avanço exponencial é quando, a cada mesmo período de tempo, a gente dobra o conhecimento, a capacidade. Então, é como se a gente tivesse algo de, no mesmo período 1, no próximo período 2, no seguinte 4, 16, 32 e assim sucessivamente. Enquanto a capacidade humana evolui linearmente. Eu já falei isso em vários momentos. Quem me acompanha nas lives, nos pequenos vídeos colocados nas mídias sociais, que nós temos um cérebro linear que trabalha fundamentalmente com as informações que nós arquivamos ao longo da nossa vida. E este é o principal recurso que nós usamos para pensar, para criar, para inovar. E esse avanço exponencial das máquinas versus um avanço linear do nosso cérebro está nos deixando com um gap que só aumenta com o passar dos anos. Eu vou colocar para vocês e compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu quero trazer para que vocês comecem a fazer essa reflexão junto comigo. Então, a gente, quando começa a falar da inteligência artificial, e aqui eu quero trazer principalmente o lançamento mais recente do ChatGPT. Gente, presta atenção, até novembro de 2022, a gente falava fundamentalmente de a plataforma baseada no nosso querido Facebook, Instagram, que era a plataforma da moda, que era a gente estava falando, e que em 3 meses, praticamente, a gente perde todo o interesse do pessoal, porque a gente começa a falar em não mais na plataforma do Instagram, do Facebook ou de outras plataformas, mas no ChatGPT. E nesse slide que eu estou apresentando, vejam, esses são os tempos que as plataformas levaram para atingir 1 milhão de usuários. Então vejam, o Netflix, 3 anos e meio, o Twitter, 2 anos, o Facebook, 10 meses, o Spotify, 5 meses, o Instagram, 3 meses e o ChatGPT em 5 dias. Em 3 meses, praticamente em março, o ChatGPT já tinha 100 milhões de usuários. E essa inteligência artificial, chamada inteligência afetiva, generativa,
Canva é uma inteligência artificial que ela tem a capacidade de escrever, de criar vídeos, de substituir várias funções que nós temos. Eu mesma estou escrevendo o meu segundo livro e quando surgiu no início do ano a aplicação e o desenvolvimento muito rápido do ChatGPT, eu me questionei. Falei, gente, será que eu não deveria parar e usar o ChatGPT para ele escrever o livro para mim? E olha, a própria Amazon já tem mais de 200 livros escritos pelo ChatGPT. Quando a gente começa a pensar que a entrada dessa acelerada tecnologia, porque toda vez que entra uma determinada tecnologia, ela é o gatilho de várias outras tecnologias que são decorrentes, que nós estamos vivendo um mundo de convergência. Então, é uma inteligência artificial ligada com uma inteligência que está presente, o IoT, em todos os lugares, uma realidade aumentada, que é outro tipo de inteligência, todas convergindo, são capazes de criar com muita velocidade outras aplicações dessa mesma plataforma. E isso começa a nos chamar muita atenção, porque esse avanço desmedido pode fazer um deslocamento muito rápido de muitos trabalhadores. Então, esse ponto de interrogação é muito importante que a gente faça para entender o impacto que isso pode trazer e o porquê que empresários visionários do tipo do Elon Musk ou um filósofo igual Yuval Harari escrevem esse futuro que precisa de uma pausa para ser repensada, para ver para onde que ele vai nos levar, ou até mesmo que a gente crie parâmetros que consigam dar pelo menos alguns limites primários de até onde que a gente pode usar essa tecnologia. Porque não se esqueçam que essa tecnologia, ela pode ter inúmeras aplicações extremamente benéficas, mas também podem ser usadas de uma forma que não traga o mesmo tipo de aplicabilidade para nós seres humanos, como as aplicabilidades desonestas, o surgimento de inúmeros fake news que poderiam gerar um caos no mundo. E a gente está vendo isso se proliferar. Então, essa reflexão é muito importante. E aqui eu trago para vocês o que é a minha visão, e essa visão está muito alinhada com a Universidade da Singularidade. Em dezembro, eu participei de um curso em Portugal, falando de neurociência, e tive o prazer de escutar uma aula do Gary Bowles. Gary Bowles, ele é o diretor da Universidade da Singularidade americana, que trata principalmente da inovação disruptiva, desses grandes avanços, o que a tecnologia pode trazer para o mundo, e ele fala, esse é um gráfico que eu extraí da palestra dele, ele fala o seguinte: nós temos de começar a entender as situações que a gente vive e os tipos de desafios que nós estamos enfrentando. Então vejam que no eixo longitudinal nós temos a complexidade de uma tarefa e no eixo longitudinal a complexidade do contexto. Não há a menor sombra de dúvida que quando a gente tem baixa complexidade de uma tarefa e uma baixa complexidade do contexto, que são as situações rotineiras, são as etapas de um processo, tudo aquilo que a gente faz repetidamente, não há a menor sombra de dúvida que as máquinas, a inteligência artificial irá entrar. Quando a gente tem uma alta complexidade de uma tarefa, mas
o contexto ainda é um contexto de baixa complexidade, tudo que a gente tem de simulações de aprendizado de máquina, que é uma inteligência artificial, nós também vamos ver a entrada das máquinas. Ou seja, dentro de tarefas que são rotineiras ou tarefas mais complexas, principalmente porque na inteligência artificial nós estamos vendo todas essas simulações ou os aprendizados de máquina serem cada vez menos necessário o uso de um grande volume de dados. E isso possibilita a máquina ser treinada com muita velocidade para entrar nessas tarefas mais complexas. Então, no lado esquerdo, tanto de a entrada dos robôs quanto a entrada da complexidade em tarefas mais difíceis, mais complexas, o robô vai entrar. Quando a gente olha para o lado direito, eu já tenho um contexto de complexidade. E aqui eu tenho complexidade alta. Mas se o ser humano é capaz de entender essa complexidade em termos de quais tarefas primárias eu preciso executar, eu uso meu mindset, minha capacidade de aprender rapidamente, para usar a máquina para entrar rapidamente no processo. Então vejam que nesses 3 quadrantes, o quadrante de complexidade da tarefa baixa e alta e o quadrante de complexidade do contexto baixo, né? A complexidade do contexto é alta, mas a tarefa não é complexa, ou seja, eu entendi. O contexto é complexo, mas eu entendi como ser humano, porque eu me esforcei, estudei, verifiquei, fui atrás, aprendi, quer dizer, o conhecimento estava disponível, eu aprendi e a tarefa eu consigo programar, também vamos ver a entrada da inteligência artificial. E é exatamente no contexto de complexidade e de tarefas complexas, ou seja, existem situações nunca que foram passadas anteriormente. Eu não tenho referências, né, de conhecimento. Eu tenho que olhar para frente e buscar uma solução. Por exemplo, no caso de um tsunami, ou num caso de uma região, num caso de um estouro de uma usina nuclear, coisas que trazem um grande impacto, uma alta complexidade e que eu não tenho a quantidade de dados e nem referências anteriores, nesse quadrante que está ali, o nosso cérebro, são os nossos superpoderes. É o homem com a nossa capacidade criativa, com os nossos superpoderes, que teremos todas as condições de resolver. E o caminho para isso está cada vez mais claro. A porta de entrada é a coerência cardíaca. Então, se vocês se lembrarem, eu já falei em vários momentos que nós usamos muito pouco da nossa capacidade cognitiva, pelo próprio funcionamento do nosso cérebro, que é linear. Então, nós praticamente usamos os mesmos caminhos neurais que foram consolidados ao longo da nossa vida. E esses caminhos neurais formam a nossa memória de longo prazo, todas as nossas experiências e todas aquelas memórias que eu, ao longo da minha vida, adquiri, como as competências, conhecimentos, que são conhecidas como as memórias explícitas, que eu sei que eu sei. Conjunto de memórias extremamente importante para os 3 quadrantes que eu mencionei.
E, obviamente, que para o quadrante, quando eu começo a entrar em alta complexidade, eu vou ter que aprender. E quando terei que enfrentar essas situações, é minha força, a minha disciplina de ativação contínua do nosso córtex pré-frontal que nos dá a capacidade de formar novas memórias. O que a professora Carol Dweck chamou de mindset de crescimento. E cada vez mais a ciência está trazendo para a gente que quando nós entramos em estados de equilíbrio, quando o nosso coração começa a mandar mensagens para o nosso cérebro dizendo que estamos em estado de calma, pode ativar a área pré-frontal, nós aumentamos a nossa capacidade de entrar em estados de flow. Nesses estados, nós temos capacidade enorme, muito maior do que no nosso dia a dia. E aí começamos a treinar o nosso cérebro a aumentar esses 95%. Esses 95% são os 100 bilhões de neurônios que estão no nosso cérebro esperando para serem ativados. Então, esse vídeo é para começar a alertá-los que nós já temos um pedacinho desse iceberg já conhecido, que é através das práticas de coerência cardíaca, nós conseguimos trabalhar em estados de frequência, que são estados de frequência que nos levam à ativação diferenciada do nosso córtex. Nesses estados, a gente tem uma capacidade cognitiva aumentada. E se eu treino continuamente com práticas regulares de coerência cardíaca, eu mudo o baseline do meu cérebro. E quando eu faço isso, eu estou começando a ativar essa parte humana que todos nós temos e que daqui para frente vai se tornar cada vez mais importante para aqueles que querem continuar ativos cognitivamente e serem essenciais no mundo exponencial do século XXI. Se quiserem conhecer um pouco mais e aprenderem um pouco mais, a Imaginar criou um programa chamado Inner, que são 8 sessões que vão ensiná-lo as práticas de coerência e ajudá-lo na mudança do seu baseline para que você aprenda cada vez mais a usar não só a inteligência do seu cérebro, mas a inteligência do seu coração. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre essa mudança de baseline e a inteligência do coração. Então, não percam os nossos próximos vídeos. Até breve e voltamos a nos falar na próxima semana. Quero aproveitar, agradecer a todos que estão me assistindo e esperar vocês nos próximos encontros. Até breve.